Olá, nós estamos aqui então para fazer o comentário da lição de número 3 da revista de EBD da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, do terceiro trimestre do ano 2016, na lição de número 3, que vai ser ministrada nas igrejas que usam essa revista no próximo domingo, dia 17 de julho. E o título da lição 3 é A Voz do que Clama no Deserto. A Voz do que Clama no Deserto. Essa revista que fala sobre Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Reino, que foi comentada pelo bispo Manuel Ferreira na editora Betel. Então nós estamos aqui, mas antes, como nós sempre fazemos, nós temos aqui o livro Jesus Cristo, o maior personagem da história. Neste livro está baseada essa revista da Escola Dominical. Então, é sempre bom você adquirir o livro, ligando para 0 operadora 21 3575 8900, ou então acessando o site da editora Betel, www.editorabetel.com.br, né? Então tá aqui, né, o livro, que é muito bom você estar acessando e adquirindo este livro, que foi também escrito pelo bispo Manuel Ferreira. Bem, é a primeira parte do comentário. Agora você já sabe, já percebeu, nós temos feito a revista em 3 vídeos, que é para poder facilitar você assistir. Assiste uma hora, o outro outra hora, e você aí pode estar remindo melhor o teu tempo e tirando melhor o proveito nesses comentários aqui. E essa é a primeira parte que nós vamos estar falando do tópico 1 da lição. O textual da lição é o seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, 11. Verdade aplicada. João Batista foi a voz do que clamou no deserto e abalou a todo Israel em seus dias. Os textos de referências dessa lição se encontram no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que é o livro texto deste trimestre, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5. Então você vai poder estar lendo depois esses textos de referência. Introdução. O reino de Deus estava para ser imediatamente manifestado em Israel, em sua plenitude na pessoa e obra do próprio Messias. Para esta grande chegada, os homens precisavam preparar um caminho em seus corações. Então, esta é a introdução e nós vamos então aqui dar início ao tópico 1 da lição de número 3 do terceiro trimestre de 2016. Veja bem, passado algum tempo do retorno da família de Jesus a Nazaré, surgiu um importante profeta no deserto da Judéia. Esse profeta, conhecido como João Batista, aquele que seria o arauto do Senhor. Arauto é aquele que anuncia, aquele que vai à frente. Eu costumo sempre falar, dar o exemplo do arauto. Quem é o arauto? Às vezes a gente assiste aqueles filmes hollywoodianos de antigamente e que fica aquela pessoa na porta, tem lá um grande baile na corte e fica aquele cidadão ali na porta com um cajado na mão, uma vara na mão, uma lança. E aí ele fala, conde de não sei quem, pum, aí bate 3 vezes no chão, aí entra aquele conde, visconde não sei que, pum, aí entra. Então esse é o arauto, é o que anuncia, o que vai à frente. E João Batista então, ele tinha esse ministério de anunciar e para que os homens pudessem preparar o coração para a manifestação do reino dos céus na face da terra. Nós vimos que o tópico 1.1 fala a respeito da família de Jesus. A família de Jesus era uma família estruturada. Ela era composta por pai, homem, mãe, mulher, irmãos e irmãs. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que entender, a necessidade de uma estruturação da família. E Deus não ia escolher uma família desestruturada para que o seu filho viesse ao mundo. Nós vemos então que faz parte do costume judeu ensinar a profissão do pai ao filho mais velho. Então Jesus aprendeu com José a ser carpinteiro. Durante a sua criação, certamente
José ensinou o ofício de carpinteiro a Jesus. E essa atitude proporcionou a Jesus a condição de cuidar da família quando José partiu, quando José faleceu. Ele continuou trabalhando como carpinteiro e ali cuidando dos seus irmãos, até os seus irmãos se tornarem adultos também e buscarem os seus ofícios, trabalharem, né? Então você vê que Jesus ele só vai partir para o seu ministério com 30 anos. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade social e que ele fez questão de cumprir. Não é verdade? Porque ele tinha que se cumprir tudo. Ele então fez questão de cumprir essa função social que foi o quê? Ajudar na criação dos seus irmãos. Nós podemos perceber que o cuidado de Jesus em relação aos seus, ele era algo que realmente valorizava, Jesus valorizava. Jesus ele valorizava isso. E por que ele valorizava, né? Por quê? Porque ele tinha essa responsabilidade que o pai passou para ele, porque era o filho mais velho, assim como era costume dos judeus, né? Então, embora Mateus ele não nos mostre isso com detalhes, mostrando com pormenores, apresentando a vida de Jesus nesse período, nós podemos perceber isso nos outros livros escritos, né? Os outros chamados escritores do Evangelho, eles colocaram isso, os outros evangelistas, essa preocupação. Ela tem o seu ponto alto lá na cruz, quando ele demonstra a sua preocupação com a sua mãe, pedindo a João que cuidasse dela. Nós podemos ver isso lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 19, no versículo 26 e 27. O texto sagrado diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então nós vemos que Jesus teve essa preocupação do cuidado, essa questão social, até no momento da sua morte. Tópico 1.2, Jesus e o seu desenvolvimento pessoal. Veja bem, é verdade que nós não temos com riquezas de detalhes como foi o desenvolvimento de Jesus. Existe muita lenda, um monte de conversa, aí você vai ouvir o pessoal dizendo que Jesus foi para a Índia, lá ele aprendeu com os hindus, aqueles magos, feiticeiros, inclusive andar sobre as águas. Irmão, isso é tudo balela, é tudo conversa fiada, não existe isso, tá? Jesus foi criado ali, na cidade dele, pelo pai dele, pela mãe dele, como um menino normal daquela época, né? Nós sabemos que ele cresceu no meio de seus irmãos, sendo criado por seus pais de maneira comum, a criação de um filho daquela época. Não teve nada diferente, uma criança comum, um adolescente comum, entendeu? Criado ali no meio das crianças, brincando, enfim, fazendo tudo aquilo que uma criança normal fazia naquela época. Então nós podemos ver que Mateus não relata, mas Lucas fala. Lucas fala que ele teve um desenvolvimento natural de um menino. Tanto é que lá no capítulo 2, versículo 52, do Evangelho segundo escreveu Lucas, tem um texto que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Olha aí, né? Sabedoria, porque ele aprendeu a ler na sinagoga, ele aprendeu a escrever na sinagoga, como era comum naquela época, entendeu? E cresceu também em estatura, né? Então nós vemos que não existe aqui nenhuma novidade, nenhuma coisa diferente na criação de Jesus. E nós vemos aqui que a sua formação ela foi fundamentada na sinagoga, como era de costume naquela época, né? Jesus se tornou um cidadão de bem, respeitado e um profissional reconhecido. Tanto é que os próprios fariseus lá, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 3, né? Aquele pedacinho inicial que a gente chama de parte A, ele diz assim, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Olha só, então Jesus era identificado como carpinteiro, um profissional abalizado dentro daquilo que ele aprendeu do ofício do seu pai, né? Nós podemos ver que Jesus ele teve uma infância normal, como qualquer outra criança, né? Ele frequentava a sinagoga, onde provavelmente aprendeu a ler e escrever, e ainda acompanhava o seu pai nos seus trabalhos. E isso aí foi o que possibilitou Jesus a aprender um ofício.
um ofício que ele depois serviu para que ele pudesse cuidar dos seus irmãos, né, quando seu pai faleceu. Então nós vemos que hoje em dia nós percebemos muitos jovens que não valorizam a companhia dos seus pais e perdem a oportunidade de aprender com a experiência dos mesmos. Eles preferem estar com os amigos, colegas, e às vezes está perdendo a oportunidade de aprender com a experiência dos pais, porque o pai às vezes não tem nem tanta cultura quanto o filho, porque às vezes o pai dele não teve condição de dar para o filho, ou sendo ele o filho, né, cultura, pagar uma boa escola, e às vezes ele se esforça para fazer isso pelo filho, mas ele tem uma coisa que o filho nunca vai ter, a experiência. E o pai sempre vai ter a experiência mais do que o filho, pode ter menos cultura, mas experiência ele vai ter mais. Então muitos pais hoje não valorizam, mas Jesus valorizava a companhia de José, e isso serviu para ele se tornar um cidadão de bem, né? Tópico de 1.3, Jesus e sua vida religiosa. Veja bem, irmãos, isso é importante a gente falar, que Jesus, ele certamente teve uma vida religiosa intensa, né? Visto que ele cumpriu todos os ritos da lei em sua infância. Ele foi circuncidado ao 8º dia de vida, ele foi apresentado no templo ao 40º dia, não é verdade? Então tudo isso era feito de acordo com o costume. Nós vemos que ele também foi levado por seus pais à sinagoga, onde ele aprendeu a Torá, realizou todos os trâmites para que pudesse viver o dia a dia, não é verdade, de um rapaz religioso da época, passou pelo Bar Mitzvah, Bar Mitzvah, o filho da lei, que é aquele, vamos chamar assim, aquele ritual de iniciação, um momento que o menino ganha o direito de representar o seu pai nas reuniões da sinagoga. O Bar Mitzvah tem uma importância muito grande no meio da cultura judaica, não é verdade? Por quê? Porque o menino, a partir daquele momento, ele ganha o direito de representar o seu pai na sinagoga. Na falta do seu, não posso ir, meu filho. Se ele já passou pelo Bar Mitzvah, ele pode ir lá representar o pai. Então nós vemos que, com certeza, ele era ativo nas reuniões religiosas das quais ele participava, orando, não é verdade? E até depois, mais à frente, ele vai até fazer parte da própria liturgia, vamos chamar assim, lendo textos, ensinando dentro das sinagogas, né? Então, Jesus, ele foi criado dentro desse ambiente também. É importante nós sabermos que Jesus viveu uma infância, adolescência e juventude normais. Ele não foi um garoto especial, ou Maria criou ele numa redoma de vida, não, nada disso. Ela criou ele normal e ele era conhecido de todos os parentes e vizinhos da cidade onde ele foi criado. Então, irmão, tem que tirar toda essa mistificação que às vezes querem colocar na pergunta: o que Jesus fez, onde que ele esteve, o que ele faz. Irmão, ele foi um jovem normal, foi criado, frequentou sinagoga, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, fez o Bar Mitzvah, enfim, tudo aquilo que o menino da época tinha que fazer, e ele também não só frequentava as reuniões religiosas, como também as reuniões sociais, né, da época, festas, casamentos, visitava parentes, não é verdade? Fazendo ser conhecido pelas pessoas. Tanto é que quando Jesus começa seu ministério, ele não causa nenhum espanto. Ele não era um estranho no ninho, vamos dizer assim. Era uma pessoa conhecida, e uma certa feita, ele até chegou a falar para alguém assim: você sabe onde me encontrar, você me conhece, você sabe onde me encontrar. Eu não sou uma pessoa que estou escondida, não. A hora que vocês quiserem me encontrar, vocês me encontram. Então, você vê que como Jesus era um cidadão normal da época, que frequentava todas as reuniões e não estava escondido de ninguém, não é verdade? Então tá aí, nós estamos encerrando o primeiro vídeo, né, a primeira parte, e aí nós vamos dar continuidade nos outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, visite também a página da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, e lá você tem um catálogo vastíssimo. Então lá você pode estar adquirindo, né? E a Betel tem sido nossa parceira aqui no comentário da revista da Escola Dominical, ok? Então é isso aí, fica aqui no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.